tudo bem com vocês? No ano, essa semana a gente vai trabalhar temas específicos da física e um deles é a velocidade média. Então, nós vamos começar com cálculos bem simples e aí vamos aumentando o nosso conhecimento gradativamente durante as semanas. Então, para isso, vocês até podem fazer a leitura do livro nas páginas 152 até 157. A prof preparou esses slides, preparei um texto também que eu vou estar compartilhando com vocês, uma pequena apostila, um resuminho, e aí nós vamos resolver exercícios. Não tem uma forma, né, uma maneira de trabalhar com cálculos que não seja praticando. Então, nós vamos entender um pouquinho a teoria, e aí vamos praticar através de alguns exercícios. Então, imagine que você está viajando e nessa viagem, né, o carro está em movimento. Tudo que está em movimento é denominado mecânica, mas a observação desse movimento ela é diferenciada. E o conceito de cinemática vai se dar através do tempo do percurso, a velocidade do carro, a aceleração do veículo e assim por diante. Então, nós temos mecânica, que é um ramo da física que vai estudar o movimento dos corpos, e a cinemática, que vai diferenciar as maneiras que ocorre esse movimento. Velocidade, aceleração, deslocamento e tudo mais. Então, nós vamos ter aqui um conceito de dinâmica, que é a resistência do ar, o atrito dos pneus no asfalto, a potência desenvolvida pelo motor, a ação dos freios. Então, esses exemplos podem ser denominados dinâmica. Pensa cá, prof, eu preciso de um conceito bem importante diferenciando repouso e movimento. Imagine que você está dentro de um carro de Fórmula 1 e o velocímetro está marcando 200 km por hora. A minha pergunta é: você está dentro do veículo? Você está em repouso ou movimento? Pense e associe os teus conceitos. Com relação ao banco do carro, você está em repouso. Mas com relação às placas, aos postes, às árvores, você vai estar em movimento, porque você vai estar se deslocando. Então, é esse conceito de repouso e movimento que nós temos que ter. Sempre vamos comparar um referencial. Nós precisamos parar e pensar em relação a que eu estou em repouso e em relação a que eu estou em movimento. Então, geralmente eu estou em repouso quando a distância entre o corpo e o referencial não muda. E eu estou em movimento quando acontece essa alteração de distância entre o corpo e o referencial. Para isso, temos o conceito de velocidade média. Então, velocidade média é uma grandeza física que vai fazer a relação do deslocamento de um corpo pelo tempo que ele gasta para fazer esse percurso. Nós vamos usar o ΔS para trabalhar deslocamento e o ΔT para trabalhar tempo. Na matemática, o delta significa variação. Então, nós vamos trabalhar com variação de deslocamento e variação do tempo. Isso é calcular velocidade média. Pode anotar lá no seu caderno a fórmula. Vm igual a ΔS sobre ΔT. Às vezes, o meu deslocamento pode variar. Então, eu vou trabalhar com deslocamento final menos deslocamento inicial. Às vezes, o meu tempo também pode variar. Então, eu posso trabalhar com tempo final menos tempo inicial. De que forma que vai acontecer essas velocidades? Vamos imaginar uma seguinte situação. Considere um carro que percorre 100 km em 2 horas. ΔS é igual a 100 km, porque é o deslocamento do veículo. ΔT é igual a 2 horas, porque é o tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento. Velocidade média é ΔS sobre ΔT, 100 dividido por 2. Então, quer dizer que a velocidade média do veículo é 50 km por hora. Nesse outro exemplo, nós temos um nadador que percorreu uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Determine a sua velocidade. Então, qual a velocidade desse nadador? Notem que agora eu tenho uma unidade em metros para deslocamento.
e o tempo é segundos. Então, isso é bem comparativo. Quilômetros sempre vai estar para horas e metros sempre vai estar para segundos. Nesse caso, o deslocamento da piscina foi de 50 metros e ele demorou 25 segundos para fazer esse percurso. Então, 50 dividido por 25 é 2. 2 o quê? 2 metros por segundo. Por isso que a prof gosta que vocês tirem os dados do problema, identifiquem a fórmula, façam a substituição e coloquem o resultado. Se eu esquecer a minha unidade de medida, que é quilômetros por hora ou metros por segundo, o meu exercício vai estar errado. Então, eu tenho que prestar atenção nesse caso. Outro exemplo, então. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, ele correu 800 metros em 100 segundos. Qual foi a sua velocidade média? Então, olhe lá, eu tenho a fórmula, ΔS sobre ΔT. ΔS é 800 metros, ΔT é 100 segundos. 800 dividido por 100 é 8. 8 metros por segundo é a velocidade do brasileiro. Então, aqui eu consegui calcular essa média. Quando eu tenho casos em que o problema aparece metros por segundo, mas que a resposta é em quilômetros por hora, quando o problema está em quilômetros por hora e que a resposta é em metros por segundo, a prof deixou aqui nesse slide uma explicação aqui à esquerda, para você entender que 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 vezes 60, vai dar 3.600 segundos. Então, a gente faz uma conversão e a gente chega a esse resultado aqui. Se eu estou em metros por segundo e quero ir para quilômetros por hora, eu posso multiplicar por 3,6. Então, eu estou em metros, estou indo para quilômetros, vou multiplicar. O processo inverso acontece através da divisão. Então, se eu estou em quilômetros por hora e quero ir para metros, eu vou dividir por 3,6. Sempre do maior para o menor eu vou dividir e do menor para o maior eu vou multiplicar. Então, olha o exemplo. Qual a velocidade em metros por segundo de um automóvel que se desloca a 90 km por hora? Ele já me deu a velocidade, então eu não tenho cálculo nenhum para fazer. Eu não preciso saber deslocamento, eu não preciso saber o tempo. Ele só quer saber quanto é 90 km por hora em metros por segundo. Então, eu vou pegar esse 90, vou dividir por 3,6 e vou ter 25 metros por segundo. Lá no caderno de vocês, vocês vão fazer vários exercícios que está compartilhado através desse link aqui do Doc, né? E vocês vão conseguir associar. Quem tiver impressora em casa, pode imprimir a lista de exercícios e fazer somente as respostas no caderno. Quem não tem, gente, é legal copiar o enunciado, porque aí vocês vão associando os termos. Cada exercício faz um cálculo diferente e a gente começa a memorizar cada situação. Estou disposta a auxiliá-los, caso necessário. Bons estudos e até a próxima aula. Pessoal, a prof vai ajudar vocês a organizar os estudos lá no caderno, tá? Naquela lista de atividades, o exercício 4, ele já foi resolvido na apresentação. O exercício 5, sobre o nadador, também foi resolvido na apresentação. Então, a prof vai fazer o exercício 6. Então, observe. Suponha que um carro gaste 4 horas. 4 horas é o quê? ΔT igual a 4 horas. É o tempo. Para percorrer a distância de 400 quilômetros. 400 quilômetros é o quê? ΔS, 400 quilômetros. Calcule a velocidade média do veículo. Então, eu tenho deslocamento, tenho tempo e quero saber a velocidade média. Isso aqui, gente, é tirar os dados do problema. Conforme você vai fazendo a leitura, você vai tirando os dados. O segundo processo é identificar qual fórmula você vai utilizar. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Então, a fórmula é a segunda etapa que a gente vai trabalhar. A gente precisa identificar qual fórmula vamos resolver esse exercício. A terceira etapa é a substituição.
Velocidade média é igual. Quanto é o meu deslocamento? 400 quilômetros. Dividido pelo tempo, 4 horas. Então, a terceira etapa é a substituição. Eu vou substituir os dados que eu tenho. 400 dividido por 4 vai dar 100. E a minha unidade de medida, eu já tirei nos dados. Então, como eu fiz a minha leitura correta no início, eu sei que dá 100 quilômetros por hora a velocidade desse veículo. Então, aqui eu tenho o meu resultado. Notem que, como é um problema de física, eu não posso simplesmente pegar o 400, dividir por 4 e terminar. Eu tenho que fazer a leitura tirando os dados, eu tenho que identificar a fórmula no meu processo, eu tenho que fazer a substituição dos dados que eu tenho e tenho que identificar o meu resultado. Geralmente a prof faz um retângulo para deixar mais específico a atividade. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês façam assim no caderno de vocês. Um beijão! Pessoal, vamos fazer a resolução do exercício número 7 da lista de vocês? Um atleta passa no instante t igual a 10 segundos na posição 50 metros. Então, observe, a prof vai desenhar mais ou menos aqui um percurso, certo? Em cima, a prof vai colocar o tempo e embaixo eu vou colocar o deslocamento. Ele saiu a 10 segundos na posição 50 metros. Então, esse é o tempo inicial e esse é o deslocamento final, certo? Aí ele continua a leitura. No instante T2, que é o tempo final, ele estava a 20 segundos e com um deslocamento de 120 metros. Então, ele quer saber qual a velocidade média do atleta. Observem, eu tenho uma variação de tempo e eu tenho uma variação de deslocamento. Nesse caso, a prof gosta de fazer por etapas para identificar todos os aspectos que eu preciso analisar. Então, vamos lá. Isso aqui é a leitura do problema. Então, eu tirei os dados. Agora, vamos identificar as fórmulas. ΔT igual a T menos T0, tempo final menos tempo inicial. ΔT significa variação. Eu não tenho tempo definido, eu tenho dois tempos. Eu não posso escolher se vou usar o 20 ou vou usar o 10. Eu tenho que fazer a associação dessa variação. Então, como que vai ficar? Tempo final, que é 20 segundos, menos tempo inicial, que é 10. Tempo final é igual. Quanto é 20 menos 10? 10 segundos. Então, eu sei que o ΔT é 10 segundos. Vamos para a variação do deslocamento. ΔS igual a deslocamento final menos deslocamento inicial. Essa é a minha fórmula, tá? Aqui é a fórmula do tempo. Deslocamento, então, variação do deslocamento. Qual a posição final dele? 120 metros. Qual a posição inicial? 50 metros. Então, ΔS é igual a 120 menos 50. O resultado vai ser 70 metros. Então, eu tenho a variação de deslocamento e a variação de tempo. O problema pede para calcular a velocidade média, eu não sei. Então, como que eu calculo a velocidade média no ano? ΔS sobre ΔT. Velocidade média é igual a 70 metros, que foi a variação do deslocamento, e 10 segundos que ele demorou para fazer esse percurso. Velocidade média dele vai ser 7 metros por segundo. Bons estudos para vocês, um beijão e até a próxima aula.